Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, Irmão Maior, e agradecer pela oportunidade de estarmos todos reunidos em um só pensamento, numa só vibração, conectados com os bons amigos aqui presentes, esses espíritos que nos ajudam, nos esclarecem e que comandam e que nos ajudam a caminhar a nossa jornada evolutiva. Agradecendo pelas nossas vidas, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta maravilhoso, agradecendo pelo nosso lar, pelo trabalho, pelos amigos e pedindo que ilumine aos nossos inimigos, que esclareça os nossos obsessores, que possamos juntos crescer, nos perdoar, nos entender e respeitar as nossas diferenças. Todos nós estamos nessa jornada de crescimento pessoal, coletivo. E nesse momento de transição planetária, nós agradecemos a Jesus por tudo que nos acontece. Agradecemos por todas as experiências que nos fazem crescer. E pedimos que Ele continue nos iluminando a nossa jornada, e que possamos, com a ajuda dos nossos companheiros encarnados e desencarnados, nos dirigir rumo à felicidade, ao perdão, ao respeito, ao nosso crescimento. Que Ele ilumine essa nossa jornada nesse dia, nessa noite, que possamos entender bem a lição aqui que será lida. Graças a Deus e viva Jesus. O Evangelho foi aberto no capítulo 25. Buscai e achareis, e a lição é ajuda-te e o céu te ajudará. Muito bem. Ajuda-te e o céu te ajudará. Na semana passada, nós estávamos lendo o capítulo e a gente estava lendo um diálogo entre o mentor, o doutrinador, e um espírito muçulmano. Um espírito, que segue, segundo ele, os ensinamentos de Maomé, mas de maneira deturpada. Ele é um fanático, E nesse fanatismo ele acaba perseguindo muita gente, e encarando os cristãos como inimigos. E em um dos casos ele está perseguindo uma senhora que é médium e que, com a mediunidade dela, ela está trabalhando para auxiliar outras pessoas. Ela usa a mediunidade de maneira acertada, Então ela tem todo o apoio do mundo espiritual, toda a ajuda do mundo espiritual, para que ela continue trabalhando na mediunidade. Então, isso ele está perseguindo, e o mentor está explicando que ela é uma pessoa
de bem, que ela tenha proteção. Tenha proteção porque ela se dedica, né, ao trabalho, e mesmo sofrendo, ela sofre, né, passando por dificuldades, passando por problemas, ela não se revolta contra Deus. Ela continua trabalhando, né? A gente passa por problemas, por dificuldades, por dores. A gente tem que procurar trabalhar para não sofrer. Mas, enquanto está passando por esse momento, a pessoa não deve se revoltar. Tem que continuar trabalhando, continuar se aperfeiçoando, né? Continuar tendo fé em Deus, que todos nós temos a nossa ajuda. E é mais ou menos nesse ponto que parou, no meio do diálogo. Então eu peço que a Ângela lê, mas que em vez de começar aqui no inimigo, onde a gente parou, volte um parágrafo. Começa, o que o amigo não sabe. Tá, você aumenta só um pouquinho a letra, por favor? Não. Onde que aumenta? Lá em cima, aqui no A, nesse Azinho, aí. Será? Aí tá bom. Tá bom, tá bom. Eu não mexi ainda. Mexeu? Mexi? Mexeu. Tá bom, se eu mexi, tá bom. Tá bom assim? Tá. Acho que tá. Tá, aumentei um pouquinho, sim. Começa aqui, ó. Uhum. O que o amigo não sabe é que providências efetivas dos seus guias espirituais concederam-lhe maior prazo para o serviço, prolongando-lhe a existência, mesmo com as dores que terminarão por sublimá-la. Ou desconhece que a dor resignada e bem vivida constitui a bênção de Deus àqueles aos quais ele ama. Aqui estamos a ajudá-la e trouxemos aqui. E o trouxemos aqui, sublinhou o verbo, para este encontro que muito nos felicita. O inimigo percebeu o que ele quis dizer e verberou, furioso. Vimos, eu e todos que aqui estamos, porque eu sabia que era uma batalha que iríamos travar, e eles esperam somente um sinal para demonstrarmos nossa força, fazendo aqui uma baderna. Prevendo qualquer atitude dessa natureza, muito comum ao amigo como você, também tomamos providências. Muito difícil descrever a ocorrência inesperada. O comunicante começou a falar em árabe e a gesticular, fazendo movimentos ritualísticos, como num transe religioso, e os acompanhantes puseram-se a gritar e a fazer soar pequenos tambores e retiraram das longas indumentárias enquanto cantavam com um extravagante ritmo. Alguns deles retiraram os mantos que os envolviam e deparamos-nos com um grupo feminino em quase total nudez que, ao ritmo da música selvagem, puseram-se a dançar de maneira luxuriante, e a sala, antes debilmente iluminada, foi invadida por uma nuvem densa com aves estranhas e lúgubres que crocitavam em desordenada algazarra. Os encarnados iam ser fisicamente agredidos quando caíram uns cones transparentes que os envolveram, e subitamente uma luz mirífica desceu como se fosse um manto protetor, e a claridade voltou ao normal, porém em tonalidade azulácea, na qual centenas de pontos luminosos mais fortes brilhavam incessantemente. No mesmo instante,
Adentraram-se na sala alguns espíritos trajados de forma inusual, sufistas, que pareciam em transe em razão do semblante iluminado e sereno, e começaram a recolher os atormentados que tentavam gerar tumulto. Os tambores pequenos silenciaram e uma doce voz fez-se ouvir, saindo de um foco de luz que flutuava na sala e lentamente tomou a forma feminina. IBN, não sei se é isso mesmo. Jesus, compadece-te de ti e pede-me para recolher-te ao meu coração de mãe saudosa. Não blasfemes mais e sê dócil à voz da verdade. Acercou-se nimbada de claridade brilhante e aproximou-se da médium em transe profundo. O espírito que a incorporava deu um grito, gesticulando e falando árabe, atirou-se-lhes nos braços acolhedores. Os sofistas que ainda estavam no ambiente acompanharam-na e desapareceram com a nobre entidade. A médium foi carinhosamente amparada, enquanto Cláudio lhe aplicava passes e respirava-se o suave odor de rosas. Um grande silêncio tomou conta do ambiente e emoções variadas agradeceram a misericórdia divina. Parte de uma grande luta espiritual encerrava-se sobre o orvalho da oração, abrindo novos capítulos para o futuro. A devotada médium vinha sofrendo ultimamente mais investidas do que anteriormente pelo fato de sua entrega total ao Ministério da Paz entre as criaturas e especialmente em razão dos acontecimentos tenebrosos fomentados pelos adversários da luz e semeadores das sombras do mal. Agora, por certo, embora continuasse o cerco dos inimigos do Cristo, as dores da médium seriam atenuadas em face de ser o irmão IBN o responsável mais direto pelo nefando cerco. Havia, naturalmente, outros adversários que permaneciam à distância sobre o domínio das mentes demoníacas, gerando sofrimento e programando desaires para os trabalhadores da paz. A pandemia traiçoeira que se abatia sobre a humanidade e fazia uma programação destrutiva de grande porte, também responderia por muitos outros males que assolariam os países em geral, as comunidades em particular e as criaturas especialmente. Aqueles que se recuperavam da doença ficavam marcados com as cicatrizes morais na alma e nem sempre reconhecidos a Deus pela cura de que foram objeto. Além disso, os dramas econômicos que irão sacudir os povos em recuperação quando passar os seus momentos mais cruéis, a incidência de crimes de muitas naturezas, os rancores acumulados e os sentimentos de vingança inútil continuariam consumindo populações volumosas. Dá uma pausa. Ademais, Dá uma pausa aí. Então, esse grupo, né, persegue a médium de longa data. Ela tem problemas, tem dores, mas chegou o momento de aliviar um pouco as dores dessa médium, porque ela trabalha incessante e com dedicação e com fé. Então, a partir desse momento, né, a conversa é mais intensa com esse IBN, não sei se esse é o Ibrahim, sei lá, mas com esse rapaz, né?
E ele vem preparado para uma batalha. Então, ele não vem sozinho. Ele se programa e traz um monte de outros espíritos para fazer a invasão, fazer algazarra, fazer baderna. Os bons espíritos sabem disso e se preparam para isso. E até permite que essa algazarra comece, né? Então eles permitem, né, como nesse caso, aí então começou a haver tambores batendo, mulheres seminuas dançando, eles gritando. Ou seja, é permitido, né, o início dessa algazarra. Quando, no entanto, eles vão chegando nos médiuns encarnados, então nessa reunião tem alguns médiuns encarnados em desdobramento. A reunião é no mundo espiritual, né? Nenhum médium está com o corpo físico lá, né? Os médiuns estão dormindo e com o espírito desdobrado ele vai até a reunião. Esses médiuns, quando vai começar a atingi-los, veio uma proteção para que eles não fossem afetados. Né? Então, a algazarra foi permitida, mas atrapalhar e prejudicar os médiuns não foi permitido. Logo em seguida, vem um espírito de grande luz e vai começar a harmonizar aquela reunião, né? E acaba levando o próprio espírito desse IBN, né? Provavelmente alguém até do passado desse senhor árabe, né? Então é levado, esse rapaz vai ser, né, ajudado, vai ser esclarecido, e essa pessoa em espírito feminino vai ajudá-lo nessa jornada. E como ele é responsável, ele é o maior responsável pelas dores e pela obsessão em cima da médium, os problemas que ela passa vão ser aliviados. Não vai sair totalmente, não serão resolvidos totalmente, mas vão ser bem aliviados e ela vai se sentir melhor. Aí ele está dizendo que, como a gente percebe hoje, né, após os problemas, então a gente está na pandemia. Além dos problemas da doença, ainda há outros problemas gerados pela pandemia. Um dos problemas é o econômico. Então, nessa pandemia, muita gente perdeu emprego. Nessa pandemia, muitos comércios, serviços acabaram fechando. Então, a parte econômica continua ainda na pandemia e pós-pandemia, trazendo resultados graves para toda a população. Então, às vezes, o pessoal quer até adiantar a volta das atividades pensando na parte econômica, né? Talvez se pensasse só na parte da saúde, devesse ficar mais tempo, né, no isolamento, nas atividades bem paradas. Mas, pensando na parte econômica, o pessoal está tentando voltar o mais rápido possível. Então, as escolas voltando à aula presencial, futebol voltando a ter público, teatros voltando a ter público. Então, é uma tentativa de voltar para amenizar esses problemas econômicos que a gente também está passando. Continua. Ademais, os problemas dos relacionamentos políticos abalados, dos contratos não cumpridos, das
das suspeitas surdas e declaradas, dos espectros da fome e da miséria econômica resultantes dos períodos de quarentena, sem trabalho, sem produção e em reconstrução lenta, eram os dolorosos efeitos que coroariam os futuros dias de paz quando chegassem. Desse modo, instalaram-se as pandemias morais da indiferença pela dor do próximo, pela sobrevivência de alguns que foram poupados, ao lado, certamente, das bênçãos que deveriam servir de alicerce a todos para a construção de uma nova sociedade, de instituições com outros valores e de uma humanidade mais compatível com as leis de Deus. Naquele momento, porém, o Ministério de Socorro Imediato caracterizava-se pela compaixão, pela necessidade de diminuir os dados e o contágio pessoal, renovando o ânimo de todos que se encontravam abatidos e desconfortáveis. A reunião mediúnica teve prosseguimento, porquanto a nossa Malvina entrou em transe e imediatamente o irmão Spinelli foi atendê-la. Tratava-se de um recém-desencarnado pela Covid-19. A sua situação era deplorável pelo sofrimento que exteriorizava, debatendo-se na organização mediúnica e suplicando socorro para não desencarnar. Era um cavalheiro de 58 anos, aproximadamente, que fora diabético e tivera vários episódios de AVC, havendo sido contaminado por certa irresponsabilidade, tendo-se exposto em ambiente infectado. O diálogo foi aflitivo porque o desencarnado não se houvera preparado de maneira alguma para a realidade do mais além. Era sempre atendido por solicitação do administrador Gumercindo, que era seu filho e acompanhara o drama da enfermidade até a sua consumação em menos de 2 semanas. Além do mais, a perturbação do genitor estava atingindo a viúva, que era muito sensível e nunca se preocupara em cuidar de sua realidade espiritual, apesar da dedicação do filho, convicto das verdades espirituais. Mais 2 comunicações tiveram lugar e as atividades foram encerradas, à hora regulamentar. Quando retornamos aos nossos cômodos e encaminhamos os reencarnados que haviam sido convidados à participação da tarefa, a hora concluída. A madrugada avançava tranquila, aureolada de estrelas e de uma franja de luar distante. Então, aí ele está dizendo, né, a gente deve se preparar para o desencarne. A gente tem que estar preparado, né, para a vida após esse corpo, né, falecer. Se a gente é ligado muito à matéria, se a gente não tem nenhum conhecimento ou não se preocupa com a vida após a morte do corpo, a gente pode ter problemas, né? Esse senhor, né, ele tinha problemas de diabetes, tinha problema de AVC, e além de tudo isso, ele se descuidou indo para um lugar infectado. Aí ele acaba desencarnando dentro de 2 semanas e não tem nenhum preparo para após a morte do corpo. Então ele acaba sofrendo, né? São muitos espíritos que chegam no mundo espiritual exatamente como esse senhor, sem saber que desencarnaram. Na semana passada, por exemplo, na nossa reunião mediúnica, a maioria dos espíritos não sabiam que tinha desencarnado, né? De problemas variados, cada um tinha uma dificuldade diferente, mas a grande maioria não tinha
não sabia isso. Apenas um deles, né, do que a gente conversou, sabia que tinha desencarnado, mas não queria acreditar. Né? Ele, na intuição dele, ele sabia que tinha desencarnado, mas ele estava negando até o último final. Quando chegou lá, ele falou, entendi, tá bom, eu morri. Né? Então, muitas vezes é assim, né? E outra coisa que ele fala assim é da perturbação, né? Então, quando a pessoa desencarna, né, e não está bem, ele acaba atrapalhando quem ficou. E quem fica e não está bem, atrapalha quem foi. Então a gente tem que se preparar para morrer e se preparar para também perder, né, entre aspas, né, para se separar momentaneamente de pessoas próximas de nós. Então a gente fica e alguém que a gente estima faz a passagem. Então, Deus, ilumine fulano e tal, que ajude nessa passagem, que ele possa entender que ele passou para o outro lado. Então você faz orações por ele, ou por ela, mas não ficar chamando, não gerar problemas, aqueles desespero, que vai atrapalhar ainda mais a pessoa na transição. A gente sabe que normalmente a transição, né, desse lado para o outro lado, a pessoa passa por alguns instantes de perturbação. E esses alguns instantes podem ser horas, pode ser dias, pode ser anos, dependendo da pessoa. Então, isso a gente tem que se preparar, ajudar as pessoas que fazem a transição. Ok? E outra coisa que ele termina é: os encarnados que passaram, os desencarnados, os encarnados que participaram da reunião, depois de a reunião terminar, os espíritos responsáveis conduziam ele de volta para o corpo, para continuar dormindo e acordar algumas horas depois. Então essa reunião começou por volta da 1 da manhã e deve ter terminado às 2, 2h30, não sei quanto é, mas exatamente no tempo, na hora regulamentada. Sobre esse capítulo, alguma pergunta? Não? Então sigamos para o próximo capítulo. O amor não cessa. No dia seguinte, quando nos reunimos sobre a copa de uma bela árvore que esplandia de verdor e a temperatura do amanhecer estava amena, acompanhamos o início dos labores da comunidade espírita. Durante toda a noite, a movimentação fazia-se expressiva em razão do atendimento de espíritos vinculados ao programa de socorro e de iluminação de consciência da respeitável instituição terrestre. Era também um posto de repouso para grupos espirituais que operavam na cidade e ali possuíam os recursos de refazimento com aparelhagens especiais para comunicação direta com as organizações do mais alto. A partir das 8 horas da manhã, um bom número de servidores espíritas se encontrava nas salas respectivas do atendimento fraterno, dos passes, dos grupos de estudo, bem como de assistência espiritual a desencarnados, na sala de que nos utilizáramos há poucas horas. Tratava-se de uma comédia de amor sob todos os pontos de vista considerados.
Serviço e orações vibravam no ar. Leituras edificantes eram divulgadas por aparelhos de som e todos se movimentavam em ambos os planos da vida com um objetivo elevado para a edificação do bem sem limite. Utilizando-se de um momento silencioso de reflexões antes de iniciarmos a atividade que nos dizia respeito, interroguei o amigo Gracindo, que confraternizava conosco e demonstrava um bom humor contagiante. Fiquei surpreendido, iniciei o diálogo, com o carinho que a médium Malvina recebeu de todos os membros da nossa caravana, mas também dos diretores espirituais da instituição. Vendo-a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico e, apesar das dores que a martirizavam, a mediunidade esplendeu em grandeza durante as comunicações de que fora instrumento, especialmente naquela que envolvia o amigo IBM. O diretor sorriu generosamente e explicou: nossa querida irmã foi preparada muito antes da reencarnação para o ministério que vem exercendo com a fidelidade possível. Quando a obra foi planejada por volta de 1830 em nossa comunidade residencial, ela foi destacada para ser a médium encarregada de todo o planejamento e por um longo tempo da estruturação do plano material. Não é a primeira vez que exerce a mediunidade, sendo que, dessa vez, profundamente vinculada ao Evangelho de Jesus para o serviço da caridade e da construção do reino de Deus nos corações de todos nós. A vivência anterior na mediunidade foi uma espécie de adestramento para experienciar nos dois planos da vida naturalidade, adquirindo resistência para as lutas de edificação. Disciplinada pelos mentores espirituais, foram-lhe traçados os roteiros que deveria percorrer para serem executados os programas superiores. Ela própria elegeu a forma feminina por considerar a mediunidade uma delicada expressão de maternidade temporária e rápida, quando ocorrem os fenômenos de incorporação ou de psicografia, acolhendo os desconhecidos com ternura e mantendo uma alta sensibilidade em razão dos hormônios que tipificam a organização somática da mulher. Então, ele está dizendo, né, que existe toda uma programação espiritual para as nossas vidas. No caso da médium, não é diferente, né? Então, ela se preparou de longa data, né, para vir com essa missão dela, né, esse planejamento dela, né? Então, houve toda uma preparação, né? A todos nós temos um planejamento da nossa vida. Se a gente vai seguir o nosso planejamento quando encarnado ou não, depende de nós. Mas nós fazemos esse planejamento antes de encarnar, né? Ela fez o planejamento e está seguindo, né, o planejamento que ela fez, exercendo a mediunidade de maneira disciplinada com a ajuda dos mentores. Então, se ela faz isso, ela vai cumprindo o que ela prometeu. Eles estão dizendo que não é a primeira reencarnação dela como médium, né? Então, provavelmente, na reencarnação anterior, a mediunidade dela, a experiência com a mediunidade, deve ter sido com mais erros do que ela comete hoje, porque a gente está sempre crescendo. Então, ela veio com a mediunidade, aprendeu muito com essa experiência anterior, da vida anterior como médium, e agora está aperfeiçoando esse trabalho como médium. Então tem tudo isso, né? Então ela
preferiu vir na forma feminina para exercer a mediunidade, né? Existe, então, como o corpo do homem e o corpo da mulher têm características diferentes, né? Basicamente a mesma coisa, né? Mas tem os hormônios, uma composição diferente, né? Então, normalmente o homem tem mais força física, normalmente a mulher tem mais sensibilidade. Então, às vezes as características como homem e como mulher são importantes para o nosso aprendizado, né? Então, ele dizendo, ela preferiu a forma feminina para exercer essa mediunidade e para seguir, né, na evolução. Continuando. Desde cedo no corpo físico, passou a ver e ouvir, assim como a ser instrumento de espíritos, especialmente os zombeteiros, embora a proteção dos mentores. A misericórdia divina sempre a protegeu do mal, facultando que tivesse uma influência católica muito acentuada, treinando a mente e o coração na doce mensagem de Jesus e de alguns santos que a fascinavam. Depois de muitos incidentes e quase obsessão, aprendeu a dedicar-se à mediunidade, sendo dócil às orientações dos espíritos. Isso lhe permitiu conviver com alguns médiuns, adquirindo experiência no comportamento, entendendo as ciladas e desafios propostos por adversários do passado e inimigos do bem, que se compraziam em fazê-la sofrer com o objetivo de perturbar-lhe a tarefa e anulá-la nos objetivos para os quais renascera. Silenciou, pois que, nesse momento, com alguma dificuldade de caminhar, a servidora de Jesus passou em direção à sua sala de atendimento. O benfeitor sorriu compassivo e continuou com gentileza. A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar, de modo que fique ao abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Por outro lado, nunca lhe faltaram amigos de ambas as esferas, auxiliando-a a defender-se e a perseverar com ânimo e alegria de servir. Quando os médiuns sinceros compreendem o significado da mediunidade como ponte entre os dois lados da existência, muito mais fácil ser-lhes-á o trânsito, porque a movimentação estará sempre assegurada pelos valores da sua vida moral e de seus exemplos de abnegação e de caridade. Podemos asseverar que os seus guias espirituais investiram 120 anos para estarem ao seu lado até o momento de concluído o ministério. Muitos companheiros no movimento espírita ainda não compreenderam qual é a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos seus servidores, em razão do seu passado moral e depois pela elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade no seu programa de amor e paz entre os seres humanos. No começo dos fenômenos organizados, os médiuns eram acusados de enfermos mentais, charlatões e narcisistas, com algumas razões, entre outras, o desconhecimento da doutrina espírita, que possui as recomendações saudáveis para o seu exercício correto. Mais tarde, em face do respeito com que viveram muitos servidores da mediunidade com Jesus, foram e continuam sendo combatidos pelos companheiros, inspirados pelos inimigos da causa do Senhor e por sentimentos inferiores, outros comuns a todos nós.
Como a gente já comentou aqui várias vezes, o médium, ele não é melhor nem pior do que uma pessoa que não vem com mediunidade. Então, quando antes da gente reencarnar, a gente faz uma programação. Então, na minha vida eu vou exercer essa função. E para exercer essa função eu preciso disso. Né? Então, eu faço uma programação na minha vida. Uma das programações que você pode fazer é ter ou não mediunidade. Ter ou não a sensibilidade maior de conversar, enxergar, né? Escrever com os espíritos, ser esse intermediário. É uma programação. A gente vem com isso. Né? E você vem com a mediunidade para auxiliar o próximo. Né? Então você vem com isso e tem que exercer de maneira educada, de maneira divina, de maneira nobre. Agora, se você vem com essa missão, você vem com essa sensibilidade para o mundo espiritual, e você ignora essa... eu não quero ser médium. Eu não quero ser médium, eu não quero. Eu não pedi para ser médium. Se você vem com essa postura, né, você acaba afastando a proteção que você tem naturalmente. E se você afasta essa proteção que você teria naturalmente, você acaba puxando, você acaba, né, atraindo espíritos perturbados, que podem te deixar, aí sim deixar louco. A mediunidade causa loucura? Não, a mediunidade não. Mas, se você tiver... Então, que nem a gente falou na outra aula, na outra reunião, você tem escolha, você vai vir doente, acamado, ou você vai vir médium. Não, me manda com médium, eu não quero ir doente, não. Ah, tá. Então você vai resgatar muitos erros do passado, você prefere resgatar esses erros do passado doente, ou você prefere ir com a mediunidade bem direcionada? Não, me manda médium que eu vou arrasar. Aí chega aqui com a mediunidade e você não exerce a mediunidade, você foge dela. Qual eram as duas opções? A doença ou trabalhar a mediunidade? Eu fugi da mediunidade, sobrou a opção que eu fiz, a doença. Então não é a doença não é a mediunidade que causa doenças, desequilíbrios. A mediunidade pode curar você de problemas. A mediunidade pode evitar que você tenha problemas, doenças, né? A mediunidade não causa, mas pode evitar. Ah, mas eu não quero. Então me sobrou uma opção, virar doente, por exemplo. Ok? Então, no caso dessa médium, e no caso de grande maioria dos médiums, né? Você está trabalhando na mediunidade, mas você acaba tendo espíritos que perseguem você, que acabam te perturbando. Tudo isso faz parte do nosso crescimento pessoal. Né? A gente, para aprender, tem que passar por dificuldades. E os médiuns não são diferentes. Também passam por problemas. Mas, devido à sensibilidade dos médiuns, as dificuldades, os problemas são diferentes. Né? Então, eu, por exemplo, minha sensibilidade é baixa. Eu não tenho mediunidade extensiva. Então, os meus desafios são diferentes de, por exemplo, um médium
né, psicofônico, mediovidente, são diferentes. Pelo fato de eu não ter mediunidade. Eu não tenho mediunidade porque eu devo trabalhar de outra forma. Isso é mérito ou demérito? Não, nem um nem outro. É uma escolha. Antes de eu vir, eu escolhi uma opção. Algumas pessoas falam, me manda como médium. Eu falei, não, me manda de uma outra forma. Depende, né? Então, você usa as suas características para ajudar as pessoas. Então, já falei aqui várias vezes, eu jamais pensei em ser professor. Por quê? Eu não conseguia falar em público. Como é que uma pessoa que não consegue falar em público vira professor? Impossível. Agora, por alguma razão, a vida me encaminhou para virar professor. Então, hoje eu dou aula há muitos anos. Né? Dou aula de química há muitos anos. E com os muitos anos, uma das coisas que eu fiz foi desenvolver, né, essa capacidade de falar em público. Ainda falo meio estranho, ainda a minha dicção não é tão boa, mas de quando eu comecei, melhorei muito. A Ângela, por exemplo, e a Sônia, que me conhece desde pequenininho, né? Podem falar de como eram as minhas aulas quando eu comecei lá em 98 e as nossas conversas hoje. Eu modifiquei um pouco, né? Eu melhorei um pouquinho assim já, né? E a ideia é a vida me empurrou para eu virar professor e isso me desenvolveu algumas habilidades, né? Então, às vezes a vida vai direcionando você para o que você precisa passar para desenvolver, né? Se por acaso eu tivesse tomado outro rumo, né, essa habilidade, essa capacidade de falar em público estaria bem prejudicada, porque eu desenvolveria outras coisas. Mas hoje eu consigo falar bem melhor do que, né, há 30 anos atrás. Né? Ainda tem muito que melhorar, mas eu já melhorei um pouquinho. Não é isso? A Sônia que está dormindo? Não está não, né? Continuando. Mas aquele que perseverar até o fim, como ensinou o mestre, terá conseguido êxito. Nesses dias, a necessidade da vivência mediúnica à luz sublime do Espiritismo é urgente, mas as distrações e licenças morais têm sido portas abertas na direção do abismo da indisciplina e do fracasso. Confiamos, porém, em Jesus e naqueles que o amam com dedicação e compreendem o compromisso firmado, dedicando-se-lhe em caráter de doação sincera. Havendo-se calado, eu tive ensejo de perguntar-lhe: vejo-a enferma e cansada. Não seria justo que poupasse um pouco? Que se poupasse um pouco? Sim, respondeu afável. Porém, o mérito se adquire através do esforço que se envida para cumprir com os deveres, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como afirmou o apóstolo das gentes. Olha com mais cuidado, solicitou. Pude perceber que nos movimentos que lhe causavam dores físicas, ela recebia o prama da natureza que lhe era aplicado por generoso amigo espiritual que acompanhava aos outros deveres. As lágrimas vieram-me aos olhos.
Em nossa esfera, várias vezes escutei referências carinhosas à nobre irmã, comentários estes de gratidão e afeto de beneficiários do seu amor. Era-me uma bênção encontrar e conviver com uma verdadeira cristã, à semelhança daqueles servidores fiéis de Jesus desde a primeira hora. Naquele corpo frágil que se dobrava ao peso das provações vencidas, estava uma heroína que parecia não se ajustar aos padrões de beleza para a performance dos tipos atuais, que chamam a atenção pela aparência e comovem pela maneira de comportar-se nos padrões da modernidade. O amigo acrescentou, encerrando o tema: ela está assinalada pelos odiendos inimigos do Senhor para sofrer perseguições cruéis até a hora final. Ela tem conhecimento, mas não parece preocupada. Algo que a embaraça é a fama. Essa grande inimiga da humildade, por quanto conhecida pela fidelidade mediúnica, é consultada para banalidades, elogiada de maneira desagradável quando preferiria ser ignorada, porém fiel ao compromisso assumido na espiritualidade. Então, ela está exercendo a mediunidade, e por exercer a mediunidade, ela tem uma ajuda grande, né? Então, a ajuda que ela tem, né, alivia as dores, procura proteger ela de maiores incômodos de espíritos. Só que ela tem compromissos do passado. Então, você não pode retirar totalmente, né, as dificuldades, os problemas. Porque ela tem que reparar, resgatar alguns erros do passado. Mas, quanto mais ela se dedica ao bem, para as pessoas, maior é o mérito, maior é a ajuda que ela tem. Então pense em cada um de nós. Quanto mais a gente se esforça para ajudar o próximo, mais ajuda a gente vai ter. Então, se a gente quer superar os problemas, as dificuldades que a gente tem hoje, é só trabalhar bem. Trabalhar por nós, pelos familiares, pela humanidade. Quanto mais a gente se esforça para se tornar uma pessoa melhor e ajudar o próximo, mais ajuda a gente vai ter no mundo espiritual e todos os nossos amigos aí. Chegando ao hospital, tivemos a atenção voltada para a enfermeira de quando chegamos, a qual atendeu uma paciente que estava sendo maltratada e logrou resolver-lhe a problemática, não apenas a auxiliando, como também a encaminhando para o de que necessitava. A beneficiária ficara ali infinitamente reconhecida e logo que melhorou a saúde, buscou-a, a fim de agradecer-lhe, o que a felicitou e constrangeu ao mesmo tempo, porque nada fizera além do dever que lhe cabia. Vive-se uma hora na qual a sociedade surpreende-se com a gentileza, a bondade, a demonstração de reconhecimento. De tal forma, o indivíduo humano tem se brutalizado que aquilo que é normal, digno de ser vivenciado, causa espanto e mesmo surpresa. Acostumou-se tanto aos maus tratos que o dever parecia uma grande virtude em desaparecimento. A paciente era um espírito nobre, em prova redentora, como muitos outros surpreendidos pela pandemia. Esse inestimável recurso de que a divindade se utiliza, a fim de chamar a atenção das criaturas humanas em sua pequenez,
ante a grandeza da criação, tem sido um instrumento de reequilíbrio para facilitar o entendimento das leis soberanas, trabalhando em benefício da evolução do ser. A transitoriedade do corpo tem que ceder ante a fatalidade mortal, por cujo mecanismo se atinge o ápice da plenitude. O desprezo dos valores éticos morais em benefício da corrupção interior através dos vícios e mecanismos dos duvidosos prazeres engendrou a proliferação dos vírus que geram a enfermidades diante das quais se dobram as mais perversas convicções incapazes de eliminá-los. Nas mentes viciosas e carregadas de culpa, encontram-se as energias mantenedoras dos elementos vitais que destroem ou transformam as construções orgânicas. A gente está vivendo na matéria, mas nós somos espíritos imortais. O tempo que a gente passa encarnado, 80, 90, 100 anos, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, é um tempo, mesmo que você passe 100 anos, é um tempo muito curto diante do nosso tempo de vida espiritual. Então, essa pandemia tem que fazer a gente refletir sobre a nossa importância e a nossa dedicação à parte moral, a nossa verdadeira vida, a nossa evolução moral. A gente tem que se preocupar muito mais com a nossa evolução moral do que a gente ficar rico, comprar um carro novo, conquistar poderes, temporais. Eu quero virar presidente da República. Eu quero ter um grande comércio. Eu vou ficar rico. Vou ficar milionário. E, digamos que eu me dedique a vida toda e fique milionário. Aí eu desencarno. E o que eu levo para o mundo espiritual? A riqueza material não vai ser. Digamos que eu fiquei milionário. E para ficar milionário eu só desprezei, maltratei as pessoas. Então eu vou voltar para o outro lado pior do que eu entrei. Ou igual, moralmente, como entrei. Então, a gente tem que pensar. Esse corpo é muito frágil. Um vírus acaba com ele. E se eu tiver ainda mais desequilibrado, é mais fácil do vírus me pegar. Quanto mais equilibrado eu tiver, maior serão as minhas defesas. E mais difícil é um vírus me derrubar. Mas se eu estiver totalmente desequilibrado, mentalmente, o meu corpo vai estar com as defesas fracas e um vírus pode me matar. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e plenificar-se. Quando recusado, existe a opção B, por eleição do próprio indivíduo, que é o sofrimento purificador cujo impacto nada ele pode, senão submeter-se para despertar para a realidade um pouco mais adiante. A senhora Francisca, a humilde beneficiária da gentileza feita pela funcionária da saúde pública, é um espírito nobre revestido na indumentária da pobreza, a fim de melhor servir à humanidade. Faz parte desse grupo de heróis anônimos, sobre os quais se fincam os alicerces da legítima fraternidade
sem as aparências mundanas habituais. Muito sensível às influências espirituais, tornara-se uma benfeitora singela do bairro em que reside, procedendo a curas mediúnicas sem que tivesse noção consciente dos fenômenos que operava. Agora, sob a ação da Covid-19, pôde detê-lo em razão de haver sido atendida aos primeiros sintomas, logrando a felicidade de ter recebido a medicação muito discutida quanto aos seus efeitos, por questões políticas infelizes, do que constatadas cientificamente. Muitas vidas seriam salvas da pandemia se os interesses de muitos indivíduos, desde os laboratórios de pesquisas científicas até as receitas médicas, não sofressem o abuso dos jogos demoníacos das paixões servis. Esta é uma batalha oculta de efeitos danosos para a sociedade, inclusive pelo desinteresse pelas vidas serem salvas ou não, em razão do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos. A pandemia da Covid-19 no Brasil e em muitos outros países tem sido vítima da obstinada campanha da exploração das massas e até mesmo de alguns ditos benfeitores que são proprietários dos laboratórios de pesquisa e produção de vacinas e de medicamentos curativos. Nesse sentido, o ser humano, com as suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspiram e no qual estertoram e desencarnam, vitimados por essa fatalidade para a qual não há exceção. Vendo a simplória senhora, agradecendo a sua benfeitora, quebrando a recomendação de manutenção da máscara e do isolamento, acompanhada de diversos espíritos amigos e gentis, acerquei-me de um deles que me parecia muito vinculado ao coração da enferma e perguntei-lhe o porquê dela sair do leito modesto e correr o risco de ser instrumento de contaminação e mesmo piora do seu quadro. Ele respondeu-me gentilmente: embora a aparente melhora que lhe observa, ela é cardíaca e o ignora. Deverá desencarnar em poucos dias, sendo vítima de agravamento do seu estado e de para o outro momento por complicação no órgão com problema. Ela percebeu que algo vai acontecer-lhe e veio despedir-se, sem o dizer, da moça bondosa, neste momento, com problema afetivo muito grave, ao lado da desencarnação do pai e do irmão, o que a vem desequilibrando emocionalmente. O seu sentimento de gratidão, expresso nesse contato, tem objetivos futuros após a desencarnação, auxiliar a enfermeira na prática da caridade, tendo-a como inspiradora. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente, mas que todos nós mas que nos é do conhecimento e a inspiramos na decisão. Eu vou ler esse parágrafo de novo, desculpa. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente, mas que nos é do conhecimento a inspiramos na decisão. O seu gesto terá um grande efeito na moça que uma ou outra vez tem pensado em suicídio pela solidão que experimenta, vítima também de perseguição de cruéis adversários do passado, alguns dos quais foram atendidos recentemente. Ela ficará tão impregnada desse amor singelo que nos facilitará ajudá-la e preparar-lhe campo para ações futuras. Sorrindo, ele continuou: nada se perde nesse mundo de meu Deus, conforme uma força popular de expressar a sabedoria do Pai.
Observei que a jovem conversava animadamente com a paciente, mantendo uma regular distância e agradecendo com emoção maior do que o fato impunha. Era compreensível porque, naquele momento, ela encontrava alguém que a valorizava, superando o impacto do abandono de que fora vítima pelo afeto a que se vinculava. Então, a gente está vendo aqui que tudo tem uma ordem, né? Deus acaba fazendo as coisas acontecerem, né? E a gente não entende muito bem o porquê, mas está tudo sendo organizado pelo Deus, por Jesus, pelo mundo espiritual. Então, no caso, né, essa senhora, né, de bom coração, veio agradecer aquela enfermeira que perdeu o pai e o irmão. Essa enfermeira que perdeu o pai e o irmão, ela está sendo ajudada e ela, devido a esses problemas, né, ela ainda pensa em suicídio, que é um erro gravíssimo, né? E os espíritos ajudam ela de várias formas, mandando inspirações e mandando pessoas como essa senhora agradecer pelo dever cumprido. Então, a enfermeira fez o papel dela, essa senhora foi lá agradecer. E isso deu boas energias para essa enfermeira a seguir em frente. E quando você tem bons pensamentos, boas energias, você fica também com a sua mente aberta para receber intuições boas do mundo espiritual. Então a gente tem que procurar sempre manter nossos pensamentos elevados, que vai nos ajudar a receber toda essa ajuda que a gente precisa. Né? O texto está dizendo, né, que o mundo de hoje está tão estranho que você não está acostumado a receber uma gentileza. Né? A pessoa não está acostumada a ser bem tratada, a ser uma pessoa educada. Quando você faz alguma ação que é natural, as pessoas falam, nossa, olha só como uma pessoa é boa. Mas às vezes um bom dia que você dá para uma pessoa, ou às vezes você está no trânsito e permite que a pessoa atravesse a rua na faixa de pedestre. Então você está dirigindo no trânsito, aí tem uma pessoa na faixa de pedestre, você para, a pessoa atravessar. E a pessoa fala assim, obrigado. Falei, mas... Porque a maioria não respeita, né? Se você para um pedestre atravessando na faixa de segurança, você está fazendo só o que a lei manda. E a pessoa que faz isso, nossa, muito obrigado, porque a maioria não respeita nem a lei do trânsito. Então isso é comum com qualquer atitude que você faz, o pessoal está mais acostumado a receber, né, bofetada do que receber um gesto bondoso. Então, agradecer, cumprimentar, ter boas ações, acabam ajudando muita gente. O Divaldo, uma vez, ele conta que ele estava num hotel para dar uma palestra, estava jantando, e a Joana fala, Divaldo, levanta e dá um abraço daquele garçom. Eu falei, mas como assim? Não, eu não vou não. Levanta, vai naquele garçom lá e dá um abraço. Mas eu não faz isso não. Depois de tanto insistir, ele foi lá e deu um abraço. E isso fez com que, o Divaldo vai contando toda a história, mas isso fez com que
aquele garçom que estava pensando em se matar não cometesse suicídio. Então a Joana de Ângeles percebeu o suicídio na cabeça daquele garçom e fez o Divaldo ir lá e abraçar. E o garçom falou, foi a primeira vez, né? Ele era negro, foi a primeira vez que uma pessoa branca me abraçou. Isso foi fora do país, acho que foi nos Estados Unidos, eu acho. Mas aquele ato simples, como um abraço, fez todo um negócio para ele mudar e ele não cometeu suicídio. Mas é só procurar na internet, palestra do Divaldo, assiste umas 30 lá que você vai achar esse trecho aí. Ok? Continuando. O prof, ele ia ser utilizado pelo plano espiritual em alguma missão também, tinha isso. Por isso que ele precisava continuar vivendo também. Então, e aqui também mostra como Deus fala aos homens através dos homens, né? Botou essa senhora para agradecer a enfermeira, para mostrar a importância dela, indiretamente. Exatamente. Aproximei-me numa tentativa e interesse de aprendizagem e ouvi a enfermeira dizer-me: a senhora não sabe o significado da sua visita nesse momento de exaustão e dor. A visitante respondeu-lhe calmamente: eu sinto que vou morrer, mas do céu eu virei cuidar da senhora, tenho certeza. A jovem tentou dissuadi-la com palavras amigas e despediu-se bastante comovida. No diálogo rápido, observei como o espírito com quem eu falara, inspirava a paciente com ternura paternal. Por sua vez, notei que o seu genitor, que houvera desencarnado fazia poucas semanas, encontrava-se enleado dos fluidos da perturbação, pedindo socorro à filha, que, não sabendo o de que se tratava, experimentava uma significativa angústia. Atribuía esse estado ao drama pessoal que a martirizava. Em realidade, eram várias condições conjuntas que se somavam afligindo-a e roubando-lhe as forças. Quando a senhora Francisca saiu, a jovem buscou a sombra de velha mangueira do jardim, necessitando do ar puro da natureza, e sentou-se num banco de marmorite que a circundava. Recordou-se do genitor nos seus momentos finais e começou a orar rogando a proteção divina. O nosso Cláudio, que comigo acompanhava a cena, acercou-se carinhosamente e pôs-se a aplicar-lhes passes longitudinais, culminando por retirar o pai em perturbação, e solicitou a 2 auxiliares que estavam em nosso grupo que o conduzissem ao lugar de recolhimento. A prece é sempre um recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, porque ninguém estando a sós, aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Tudo é vinculado do amor nas suas múltiplas manifestações.
Então ela sente, né, que ela está para desencarnar, e ela está ainda um pouco pior porque o pai desencarnou um pouco antes e está perturbado, está lá próximo dela, né? E ela, a filha, está num equilíbrio moral, num equilíbrio emocional muito melhor do que o pai, né? Então ela conseguiu ajudar a enfermeira e já se comprometeu, depois de desencarnar, a voltar e ajudar a enfermeira em vida, né? E pela bondade que ela tem, pela dedicação que ela faz, bons pensamentos, ela realmente vai fazer isso. Ela vai desencarnar, passa por um período de equilíbrio, de refazimento, e logo em seguida vai voltar para ajudar a enfermeira na sua missão, né? Então, isso, para que isso aconteça, a gente tem que sempre orar, né? Então, está passando por dificuldades, vamos orar, vamos rezar, pedir ajuda, né? Ah, mas eu tenho dificuldade de orar. Insista, ora um pedacinho, ora outro. Ah, mas não consigo fazer uma prece decorada. Não precisa fazer uma prece decorada. Você só disse, Deus, eu estou aqui, me ajude, me ilumine. E ilumine a mim e ilumine aos meus obsessores, que também são filhos de Deus e precisam de muita ajuda. Ilumine as pessoas que eu não me dou bem. Me ajude a amar as pessoas que hoje eu tenho mágoa, ressentimento. Então, tudo isso faz parte da nossa oração. A gente vai fazendo isso, vai tentando, vai orando, vai insistindo, a gente vai melhorando nossa mente, melhorando nossas ideias, vai se renovando o nosso pensamento. Como diz a Joana de Ângeles, vai reprogramando a nossa mente. Perguntas, dúvidas, esclarecimentos? Não? Nos próximos capítulos nós veremos capítulo 11, Os Justiceiros. Ok? Mais alguma? Não? Então quem gostaria de fazer a prece de encerramento? A Sônia está apontando alguém. E aí, mais algum voluntário? O Roberto acho que está doido para fazer a prece, né, Roberto? Então pode fazer. Ele só tem que abrir o microfone. Ele está abrindo. Agora já abriu. E não usei nem uma chave, hein? Eu vou incluir alguma coisinha para encerrar, tá bom, Lourenço? Nas preces. Então, nós vamos agradecendo essa oportunidade, né, de estarmos juntos. Eu sempre falo assim, porque dá a impressão que esse grupo, né, depois de desencarnar, continua juntinho, né, estudando cada vez mais. Nós vamos estar, né, encerrando lá também assim, né, lá no mundo espiritual. Agradecemos por essa oportunidade que Jesus nos dá, né, por esse encontro. E eu estava falando para a Cida aqui, que, antes de encerrar, que de repente me bate um sono insuportável, mas é um sono que parece que você não dorme, entendeu? Aí eu não aguento mais os olhos e fecho os olhos. Só que, gozado, eu vou para outro lugar, converso com outras pessoas e volto. Só que eu volto assim, me sentindo ainda no local que eu estava lá.
no país que eu estava, ou na cidade, ou as pessoas que eu conversei. Mas é curto, né, de 5 a 7 minutos no máximo, né? Mas é uma coisa muito interessante. Então, isso já faz parte já da mediunidade. Então, a mediunidade Deus dá, né, na hora que precisa e retira na hora que precisa também. Então, eu estava lembrando aqui que um dia eu estava muito ruim, mas muito ruim, aí o Zé Antônio ligou para mim, o José, falou assim, Roberto, hoje você vem, né? Eu falei, olha, tá difícil. Não, você vem sim, porque tem um casal aqui que para você precisa dar uma olhadinha nesse casal para mim. Falei, não, mas eu não estou conseguindo chegar, rapaz. Não vai. Não, a gente dá um jeito, vamos lá. Aí fomos lá na sessão, a sessão cheia. Aí eu cheguei lá e sentei bem longe dali. Aí ele falou para mim, Roberto, olhe para aquele casal ali, tá bom? Tá bom. Eu falei, você vai ver outras coisas, mas de preferência dá uma olhadinha naquele casal. Aí eu dei uma olhadinha naquele casal lá, que estava sentado bem lá embaixo. E aí eu vi uma mocinha, uma menina de mais ou menos uns 12 anos, 13. Eu olhei para ela, né? Ela toda feliz da vida, né? Aí veio, abraçou os dois, tudo e tal, né? E eu achei gozado que ela tinha uns ornamentos na cabeça, tudo com uma fita, tudo desenhada, margaridas, né? Falei, nossa, olha, e aquele espírito gosta tanto daquele casal, né? Aí, quando chegou na hora das vidências, o Antônio pediu para mim ler, para mim falar, e eu escrevia também, porque tinha que escrever, era muita vidência, tinha que escrever muito, para 3, 4, 5 folhas, né, para não perder. Aí eu falei, aí o casal ficou muito triste, chorava de tristeza e de alegria, e eu não entendi, né? É que eles tinham acabado de enterrar a filha com toda aquela roupa, com todo aquele ornamento na cabeça, ela tinha morrido. E eles tinham feito enterro às 2 da tarde, e isso nós fomos na sessão às 7h30, 8 horas da noite, né? Então você vê a mediunidade, que nem a moça com problema de saúde, eu que tenho esse baixo problema que tive pior ainda, muito pior, né? Sempre tentando encontrar uma porta que nos oriente para, se não for curar, para poder ter a chance de ajudar alguém, né? Então, aí está. Eu lembrei desse episódio porque foi assim eu não estava aguentando ir lá, né? Não estava suportando o meu problema. E aí o casal ficou feliz de saber que a menina narrou o que ela estava passando, o período, como ela se sentia, que eles não ficassem tristes. Aí falou mais coisas, né? Aí tirou aquele casal daquele sufoco que eles estavam sentindo, que eles tinham só aquela filha e ainda a filha com 12 anos morreu, né? Então, a mediunidade é uma coisa boa, né? Mesmo você sofrendo, mesmo as pessoas te encostando na parede, ela continua sendo boa. E aí você aprende a observar as pessoas, né? E eu observava muitos médios que já estavam bem adiantados, né? Falava, pô, será que ele pode me ajudar? Será que o outro pode me ajudar? Mas eles não davam muito bola, não. Então, a gente pega um rumo diferente, né? Sempre olhando para aquele que precisa, aquele que sofre, aquele que saiu chorando ou que entrou chorando, aquele que entrou com tontura e saiu sem tontura. Sempre se observa para poder ter a chance de dar uma mão. E eu sempre falei isso sobre... E Jesus falava, estenda a sua mão. É a coisa que o médium deve fazer sempre, né? E aí, então, em toda essa volta que eu dei, que eu falei, né? Então, eu estou no encerramento. Então, nós agradecemos a Jesus e a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Espero que Deus e Jesus permitam que passemos há muitos anos fazendo esse encontro. E assim, hoje eu vi alguns irmãos trabalhando e vi aqueles irmãos de outro lugar que trabalharam conosco, né? É uma coisa muito interessante. Como é novidade para mim, essa cidade espiritual que eu nunca fui hoje, né? Então é novidade. Então nós agradecemos aos espíritos que nos rodearam, que nos ajudaram, né? E que deram essa oportunidade. Então eu vou terminar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Então, nós ficamos hoje com a luz azul clara, né, trazida por espíritos que nos observaram e ficaram conosco durante todo esse período. Então, fomos fortificados com essa energia. Tá bom, Lourenço? Graças a Deus. Essa explicação do Roberto me lembrou uma experiência do Divaldo, né? Era dia de reunião mediúnica, né? Lá na mansão do Caminho, né? E o Divaldo não estava bem, não estava se sentindo bem, nada disso, tal. E aí ele falou: hoje não vou na reunião mediúnica, né? Aí foi pro quarto dele, lá estava lá descansando. Aí a Joana de Ângeles foi lá, ele falou: Divaldo, tá na hora, vamos para a reunião. Não, Joana, não estou sentindo bem. Divaldo, tá na hora, vamos para a reunião. Não, eu não estou sentindo bem, eu estou 90% desencarnado. Aí ela falou: e eu que estou 100%? Eu estou indo, para quem seja 90% não vai. Vamos! Ele tinha operado. E ele achou que não podia ir, porque estava operado, mas ele foi assim mesmo. Ele tinha acabado de ser operado, né? Aí a Joana de Ângeles falou: não, pode ir. E ele, depois dela insistir muito, ele foi, né? E após a reunião, ele se sentiu muito melhor, né, do que antes. Foi esse bloco. A parte mais bonita do livro hoje foi exatamente isso, né? Às vezes a gente fica imaginando tantas coisas fabulosas e maravilhosas que o médium pode fazer, o que a gente pode fazer na vida, aquelas coisas assim. Quando as situações mais heróicas e que mais mudaram foram as mais simples e desprovidas de qualquer outra coisa, a não ser o carinho e o amor, né? Como foram esses dois gestos que, assim, você não imagina, né, o quanto uma flor, uma única flor, né, de sentimento, aquilo significou na vida dessas pessoas. Mas a gente pensar, né, o que a gente realmente faz a cada segundo da nossa vida. Exatamente. Ok, então. Boa noite a todos. Boa noite pra você. Boa noite, gente. Escondidinha aí. Noite. Tchau, Carla. Tchau, Luiz. A Carla. Ângela. Tchau, Lorena. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.